Imagina um homem que traiu o próprio irmão, não com violência, mas com uma ideia gelada. Vamos vendê-lo. Nenhuma gota de sangue foi derramada, mas o laço de família foi quebrado com apenas algumas palavras frias. Ele não era o mais velho, nem o mais amado, apenas mais um rosto entre 12 irmãos, moldado pela inveja, pelo silêncio e por más escolhas. Depois daquele momento não disse nada. Viu o pai desabar em tristeza. Ouviu ao longe os gritos de dor a ecoar pela terra, e mesmo assim, permaneceu calado. Escolheu deixar tudo para trás, mudou-se para outro lugar, casou-se. Mas o arrependimento foi com ele. Ano após ano, a lembrança daquele dia continuou viva, até que um dia algo mudou. Os mesmos lábios que um dia sugeriram a traição, agora se ofereciam em sacrifício para proteger um irmão mais novo. Aquele que antes tinha traído, tornou-se alguém disposto a proteger. E ali, diante da realeza e de emoções à flor da pele, Deus mudou o rumo da sua vida. Isto não é apenas uma história de alguém arrependido. É um reflexo para todos os que pensam que os seus erros apagaram o seu futuro. Há uma verdade mais profunda escondida na vida de Judá. Uma história que começou com tristeza, passou por atos de deslealdade e terminou com um símbolo de promessa nas suas mãos. Estás prestes a descobrir por que é que Judá nunca foi apenas um entre 12. Continua a ver e conhece a história que poucos viram, a história de Judá, o irmão que vendeu o próprio sangue. A jornada de Lia nunca foi fácil. Desde o dia em que se tornou esposa de Jacó, por meio de um engano, a sua vida foi marcada pela comparação. A sua irmã Raquel era a mulher que Jacó realmente adorava, a que ele amava, admirava e desejava. Lia foi a esposa que ele não pediu, aquela que ele não escolheu. A vida ao lado de Jacó era um misto diário de silêncio, saudade e dor. Ela esperava por um olhar, uma palavra suave, qualquer sinal de que Jacó a via como mais do que alguém com quem tinha ficado preso. Mas o coração dele já estava entregue, nunca foi dela. Mesmo assim, no meio da rejeição, Deus prestou atenção. Viu o seu sofrimento silencioso, o seu coração ferido, a sua alma cansada de lutar para ser amada. E assim começou o seu caminho para a maternidade, não por felicidade, mas por um clamor silencioso por valor. Ela chamou o primeiro filho de Rúben, esperando que isso mudasse algo, mas Jacó continuou igual. Depois veio Simeão, nascido porque o Senhor ouviu que eu não era amada. E mesmo assim, a dor permanecia. Com Levi, desejou que o marido finalmente se sentisse próximo dela. Mas depois de 3 filhos, o coração de Jacó continuava distante. Lia ainda ansiava por ser abraçada com o amor que sempre quis, mas nunca recebeu. Deu tudo o que tinha, mas ainda assim sentia-se invisível. Então, algo diferente aconteceu. Quando o 4º filho nasceu, algo dentro de Lia mudou. Talvez tenha cansado de esperar. Talvez tenha percebido que procurar valor nos olhos dos outros nunca seria suficiente. Ou talvez tenha entendido finalmente que mesmo que um homem não a quisesse, Deus queria. Enquanto segurava o seu recém-nascido, lágrimas encheram-lhe os olhos e disse suavemente: "Desta vez, darei graças ao Senhor." Chamou-o Judá. Esse nome, em Gênesis 29, 35, carrega um significado profundo. Judá significa louvor. Pela primeira vez, Lia não deu um nome ao filho com base na dor ou na rejeição do marido. Já não tentava conquistar o amor de Jacó. Mesmo com o coração partido, virou o olhar para o céu. Agradeceu a Deus, não porque a vida fosse fácil, mas porque sabia que ele a tinha notado. O início escondido da vida de Judá começou ali. O seu nome foi dado em tristeza, mas cheio de esperança. Enquanto os nomes dos irmãos falavam de carência e dor, o nome de Judá era diferente. Vinha da adoração. Aquele pequeno bebê não fazia ideia do futuro que o esperava.
Não sabia que o seu nome seria lembrado por gerações, que reis viriam da sua descendência e que a esperança do mundo nasceria da sua linhagem. Nem mesmo Lia poderia imaginar que aquele simples ato de fé falaria de um futuro cheio de redenção. As Escrituras não revelam muito sobre a infância de Judá, mas a casa onde cresceu era cheia de conflitos. Os problemas nunca saíram da casa de Jacó. Raquel continuava a ser a preferida. Os filhos dela, quando nasceram, receberam favores especiais, mas Judá carregava um nome que o fazia destacar-se. Enquanto outros murmuravam e discutiam nas tendas, Lia criava-o com o coração dividido. Ainda sentia dor, mas agora também carregava louvor. Judá cresceu num ambiente de ciúmes, rivalidades e competição silenciosa. Mas o seu nome lembrava a todos que por trás do sofrimento havia um motivo, havia esperança. É assim que começa a história de Judá, como um espelho do espírito da sua mãe. Ela foi ignorada, mas não abandonada, ferida, mas a tornar-se mais forte, rejeitada pelas pessoas, mas acolhida por Deus. E de todos os filhos de Jacó, foi da linhagem de Judá que veio o futuro, a realeza, a liderança e o Salvador prometido. Este menino, cujo nascimento parecia insignificante, foi escolhido para iniciar um caminho real que ninguém esperava. Prova que as escolhas de Deus não seguem a lógica humana. Ele levanta os rejeitados para fazer aquilo que os outros acham impossível. Mas quem imaginaria que esse mesmo menino mais tarde participaria num dos momentos mais sombrios da sua família? A casa de Jacó era tanto um refúgio como um lugar de caos emocional. 4 mulheres, Lia, Raquel, Bila e Zilpa, estavam ligadas ao mesmo homem. Cada uma desejava carinho, reconhecimento e, acima de tudo, amor. A família era grande e muitas vezes barulhenta, mas também silenciosamente cheia de tristeza. Judá foi criado num lar cheio de tensão. Ainda em criança, percebeu que estar presente não bastava. Era preciso competir para ter valor. O afeto do pai era claramente voltado para Raquel, a esposa que Jacó sempre desejou. Mesmo com tantos filhos à volta, a atenção de Jacó ia quase toda para os filhos dela. Lia, sua mãe, sentia isso profundamente. Embora tivesse dado à luz 4 filhos, o seu valor aos olhos de Jacó não aumentava. Cada novo filho talvez lhe desse esperança, uma chance de carinho ou reconhecimento. Mas Jacó nunca mudou, e os filhos notavam isso. O jovem Judá via o pai passar mais tempo na tenda de Raquel. Reparava nos olhares, nos gestos discretos, e aos poucos começou a entender que a família estava dividida por muros invisíveis. Até os filhos de Bila e Zilpa, as servas, faziam parte desta rede confusa. Havia tensão constante entre os filhos das esposas e os das servas. As mães alimentavam silenciosamente estas rivalidades. Cada filho era como uma bandeira, símbolo de orgulho, conquista ou até ameaça. Com o tempo, Judá tornou-se mais consciente. Aprendia coragem com os irmãos mais velhos e sensibilidade emocional com os mais novos. Uma refeição simples podia transformar-se num momento para impressionar ou num campo fértil para a inveja. Mesmo sem entender tudo, Judá sentia que a sua casa era instável. A mãe dizia pouco, mas os olhos revelavam tudo. Havia tristeza no seu olhar, mas também uma fé firme. A mesma fé que um dia a levou a louvar a Deus, mesmo sendo rejeitada pelo marido. Foi nesse ambiente que Judá foi moldado. Aprendeu que o amor nem sempre é justo, que o favoritismo fere mais do que insultos, e que ser família nem sempre cria união. No meio de tudo isso, um nome começou a ser ouvido com mais frequência: José. Era o filho de Raquel, brilhante, bonito e profundamente estimado por Jacó. Desde pequeno, era tratado de forma especial. As suas atitudes eram elogiadas, a sua voz era ouvida. Ainda em criança, recebeu um manto especial, cheio de cores, um presente que gritava silenciosamente quem era o favorito. Para Judá e os irmãos, aquilo doeu.
Não era apenas uma peça bonita de roupa, era um sinal, uma mensagem clara de divisão entre José e os restantes. Judá olhava para ele com desconforto, dividido entre culpa e tristeza. Sabia que não era culpa de José, mas com tantas feridas escondidas, era difícil fingir que não doía. O ambiente em casa começou a pesar mais. O nome de Judá, que antes era símbolo de louvor, agora estava cercado por emoções difíceis de ignorar. A identidade que Judá carregava, enraizada num louvor sincero, estava agora a ser posta à prova pela dura realidade da vida em casa. Ainda assim, ele não parecia alguém que explodia de raiva. Observava em silêncio, guardava os sentimentos e prestava muita atenção ao favoritismo, à injustiça e até aos defeitos dos irmãos, incluindo os seus próprios. A história de Judá continuava no silêncio. A cada refeição tensa, a cada olhar estranho, uma nova parte dele tomava forma. Começou a perceber que sobreviver numa família como a sua não exigia apenas força. Era preciso cautela, silêncio calculado e talvez até alguma distância emocional. Mas algo ainda mais sombrio estava prestes a acontecer. Um novo irmão nasceu, aquele que mudaria tudo. José entrou em cena como uma luz intensa que fazia os outros desaparecerem. Filho de Raquel, o filho que Jacó sempre desejara, parecia ser a resposta a todos os sonhos do pai. Mesmo em criança, José era tratado com um cuidado especial. E à medida que crescia, ficava claro que Jacó não tentava esconder o seu afeto. Mostrava-o abertamente, de forma impossível de ignorar pelos outros. Enquanto os irmãos se levantavam cedo para trabalhar nos campos, José ficava perto de casa. Enquanto eles suavam ao sol, ele andava pelas tendas a observar, a escutar e a contar tudo ao pai. Era evidente, ele estava protegido, não precisava conquistar atenção, já era dele. Judá, agora homem, via tudo aquilo em silêncio. Falava pouco, mas notava tudo. José, o rapaz dos sonhos, como os irmãos começaram a chamá-lo, tornar-se-ia em breve o centro de uma tempestade. O ponto de viragem chegou quando Jacob lhe ofereceu uma túnica comprida, cheia de cores, diferente de tudo o que os outros filhos alguma vez tinham recebido. Mas não era só um presente, era um símbolo, uma declaração silenciosa de quem realmente importava. Cada fio daquela túnica dizia: "Este é o filho que eu estimo." E isso tornava o ambiente familiar ainda mais amargo. Os irmãos começaram a arder de ciúmes. Cada passo de José era visto com desconfiança. E ele também não ajudava. Começou a partilhar sonhos, visões em que era colocado acima de todos. Num sonho, molhos de trigo curvavam-se diante do dele. Noutro, o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam-se perante ele. Judá mantinha-se calado, mas atento. Fitava José com atenção. Não era como Simeão ou Levi, que reagiam sem pensar. Judá pensava antes de agir. Escolhia a estratégia em vez do impulso. O ciúme crescia rápido, como ervas daninhas. A cada sonho contado, o ar tornava-se mais pesado. O riso desaparecia. Os olhares tornavam-se frios e cortantes. Até os servos sentiam a tensão. José, quer fosse ingênuo ou apenas descuidado, não via o quanto as suas palavras feriam. E se via, não parecia importar-se. Judá, por outro lado, mantinha-se focado. Não era de perder o controlo, era de planear. Na casa, já dividida de Jacob, onde o favoritismo deixara cicatrizes, a tensão estava prestes a rebentar. Judá sabia que as palavras tinham peso, e os sonhos de José feriam mais do que o orgulho. Tocavam na identidade, nas feridas que os irmãos carregavam desde pequenos. Judá lembrava-se das lágrimas silenciosas da mãe, 2 dias longos nos campos, do trabalho duro sem reconhecimento. Lembrava-se do silêncio de Jacó, de como o pai nunca defendia os que não eram amados. Todas essas memórias misturavam-se com o que estava a acontecer.
A túnica de José já não era apenas roupa. Era uma lembrança de uma dor que nunca tinha desaparecido. Dentro de Judá, anos de rejeição transformaram-se num único pensamento ardente, porque ele e não nós. O nome que carregava, louvor, agora parecia distante. A sua caminhada pessoal seguia em silêncio, formada nas sombras da inveja. A fé de Lia, que antes vivia forte no seu coração, começava a desaparecer no meio do ruído da amargura e rivalidade. As coisas ficavam mais tensas. Os irmãos começavam a sussurrar. A raiva ardia por dentro como fogo à espera do vento. Até que um dia, Jacó pediu a José que fosse ver os irmãos aos campos. Era uma tarefa simples, um recado como tantos outros. Mas por trás desse pedido inocente, tudo estava prestes a mudar. José saiu, sem saber que estava a caminho de anos de frustração escondida. E desta vez, Judá não estava só a observar de longe. O que fazes quando o teu irmão age como se fosse melhor do que todos? Antes de continuarmos, queremos pedir a tua ajuda. Subscreve o nosso canal e deixa um gosto. Isso ajuda-nos a partilhar estas poderosas histórias bíblicas com mais pessoas. Agora, vamos continuar a história de Judá, o irmão que um dia vendeu um irmão, mas mais tarde ofereceu a própria vida. Jacó tinha enviado José para encontrar os irmãos e voltar com notícias sobre o rebanho. Parecia uma missão pequena, mas para José tornou-se o início da fase mais difícil da sua vida. E para Judá, marcou uma viragem profunda. Ao atravessar os campos, José provavelmente não fazia ideia do que o esperava. A túnica que trazia, o símbolo claro de ser o escolhido, agitava-se com o vento, despertando sentimentos há muito enterrados nos irmãos. Ele não percebia que a sua presença despertava não amor, mas ressentimento. Judá viu-o primeiro, mesmo de longe, reconheceu-o, pela forma como andava, pela postura e, sobretudo, pela túnica brilhante que parecia gritar: "Sou o preferido." Um silêncio pesado espalhou-se entre os irmãos. Quando os outros perceberam quem se aproximava, tudo mudou. O ar ficou tenso. Palavras começaram a voar entre eles, rápidas, afiadas, cheias de anos de ressentimento. "Lá vem o sonhador", murmurou alguém. Os olhos escureceram. A raiva, há tanto tempo escondida, explodiu como uma enchente. Pensamentos terríveis surgiram num instante. "Vamos matá-lo", disse um. "Dizemos que foi uma fera qualquer." Parecia o plano perfeito, sem o pai por perto, sem testemunhas, sem perguntas. Mas então, no meio da tempestade, Judá falou. Não precisou levantar a voz. O tom foi seco, calmo e frio. "O que ganhamos em matá-lo?", perguntou. "Não há vantagem nisso." Por um momento, ficaram em silêncio. "Vamos vendê-lo aos ismaelitas", continuou Judá. "É nosso irmão, carne da nossa carne. Não derramemos o seu sangue." A sugestão pareceu inteligente. A raiva deu lugar à lógica. Soava como uma solução. José desapareceria. Não haveria sangue nas mãos e ainda ganhariam dinheiro com isso. O mal, muitas vezes, disfarça-se de razão. E a culpa torna-se mais leve quando parece lógica. Quando José finalmente chegou, nenhum irmão o recebeu. Não houve palavras de saudação, apenas socos. Arrancaram-lhe a túnica, aquela que o distinguia, e atiraram-no para um poço vazio. Judá viu tudo, não disse nada, não os impediu, apenas ficou a assistir. Pouco depois, um grupo de mercadores ismaelitas passou por ali, a caminho do Egito. O momento era perfeito. Os irmãos acenaram-lhes, negociaram e fecharam um acordo. Venderam José, como se fosse mercadoria. Uma vida reduzida a um preço. Judá não vacilou. José foi arrastado, amarrado, confuso, com medo. Procurava respostas nos olhos dos irmãos. Quando olhou para Judá, não encontrou calor. Judá não desviou o olhar. Os seus olhos pareciam dizer: tinha de ser assim. O negócio estava fechado.
Receberam 20 moedas de prata. O irmão que antes brincava, comia e dormia ao lado deles, agora era levado para uma terra estrangeira, apenas mais um escravo entre muitos. E quando o som da caravana desapareceu ao longe, o peso do que tinham feito começou a assentar. Mesmo assim, ninguém disse uma palavra. Judá, ao contrário dos outros, parecia calmo. A túnica, antes cheia de cor e intacta, foi mergulhada em sangue de cabra. Serviria como prova. Estavam prontos para voltar para casa, não com culpa, mas com uma mentira vestida de tristeza. Jacob pegou na túnica como se fosse o corpo do filho. Chorou como um homem que tinha perdido tudo o que ainda lhe restava. Foi cruel, mas fazia parte do plano. A voz que em tempos simbolizava louvor tinha se tornado a voz da traição. Os irmãos caminharam em silêncio, os passos escondidos pelo pó que se levantava debaixo dos pés. Ninguém disse uma palavra. As moedas de prata já estavam guardadas, mas o verdadeiro peso que carregavam não se media em metal. Pesava no coração. A túnica, que antes era sinal de favoritismo e feridas antigas, tornara-se agora o centro de uma mentira terrível. A armadilha estava montada. Agora começava a encenação. Chegaram à casa pouco antes do anoitecer. Jacó esperava, esperançoso, ansioso por ouvir notícias do filho que tinha enviado naquela manhã. Mas em vez de ouvir a voz viva de José, o velho foi recebido com silêncio e uma túnica manchada de sangue. Encontramos isto no campo, disseram. Vê se é do teu filho. Entregaram-lhe como se fosse nada, como se não carregasse o peso da traição de uma família. Judá manteve-se atrás, não disse uma palavra, apenas observou. Jacob pegou na túnica com as mãos a tremer. Os olhos fixaram-se no sangue. O tecido era demasiado familiar. Era a própria túnica que ele tinha oferecido ao filho amado. O rosto empalideceu. Os joelhos cederam. Um grito profundo e partido saiu-lhe do peito. As lágrimas caíam sem parar. Rasgou as roupas e caiu por terra. Meu filho, José, gritou. Foi despedaçado, está morto. Cobriu-se de cinza, esmagado pela dor. A casa correu em seu auxílio sem perceber o que se passava. As mulheres tentaram consolá-lo, mas ele não queria ouvir. Os filhos juntaram-se à volta, todos menos José, e ofereceram palavras de consolo, mas nenhuma voz conseguia tocar na dor que consumia o pai. Judá ficou a observar. Viu o pai cair sob o peso do luto e, no fundo, sabia que aquela dor tinha um rosto, um nome, e estava vivo, algures no Egito, a chorar tanto quanto o homem que o julgava morto. Mas Judá não disse nada. Fazer parte da mentira era como carregar um fardo silencioso que nunca o deixava. Cada passo pela casa, cada olhar de Jacob, cada suspiro de dor do pai era como um espinho cravado na alma de Judá. A culpa nunca foi dita, mas ecoava alto por dentro. Não havia como voltar atrás. O que tinham feito não podia ser desfeito. A mentira não podia ser apagada. E o coração de Jacó ficou em pedaços. Os dias transformaram-se em semanas e Jacob continuava a recusar qualquer consolo. O luto cobria o acampamento como um nevoeiro espesso. A figura antes forte e cheia de autoridade tornara-se uma sombra do que era. Mal andava, comia quase nada e voltava sempre àquela túnica, segurando-a como se ainda fosse o próprio filho. Judá, cujo nome significava tributo ao Senhor, como a mãe lhe tinha ensinado, agora permanecia calado, envolto na culpa da traição. A história de Judá continuava, não por ações ou confissões, mas através de um silêncio insuportável. O mesmo silêncio que tinha ignorado os gritos de José no poço, agora envolvia a casa de Jacó como um véu sufocante. Já não havia celebrações, nem risos, a vida seguia. Os animais continuavam a precisar de cuidados. Os negócios da família prosseguiam, mas o coração daquela casa tinha mudado. Algo tinha sido enterrado com aquela mentira e não foi só a verdade que morreu. Judá começou a sentir-se cada vez mais distante.
Sentia que já não pertencia verdadeiramente ao grupo dos irmãos. Todos carregavam o mesmo segredo, mas cada um lidava com ele de forma diferente. Alguns tentavam apagar tudo da memória. Outros fingiam que nada tinha acontecido. Mas Judá carregava tudo, sozinho, por dentro. À noite, saía das tendas em silêncio e olhava as estrelas. Não conseguia esquecer o rosto de José quando o venderam, nem a forma como Jacó se agarrava àquela túnica. Lembrava-se de como as suas próprias lágrimas ficaram presas por dentro e perguntava-se: seria alguma vez perdoado? Mas a verdade permanecia escondida, conhecida apenas pelos irmãos, e nenhum deles ousava falar. Ninguém queria quebrar aquele silêncio terrível. A tristeza de Jacó só aumentava, e a culpa de Judá crescia com ela. Tentava continuar em frente, mas no fundo, sabia que algo se tinha partido dentro dele naquele dia. Uma parte dele tinha ficado naquele poço, outra tinha se despedaçado ao ver o pai gritar por um filho que nem sequer estava morto. Foi então que Judá começou a pensar em ir embora. Precisava de respirar, precisava de espaço. Queria fugir de tudo aquilo. Mas a culpa não fica calada para sempre. Depois de tudo o que aconteceu, ele já não conseguia continuar ali. A culpa pulsava no peito como uma ferida que não fechava. Ver o pai a definhar a cada dia, ouvir o choro silencioso de Lia e aguentar os olhares carregados dos irmãos tornou-se insuportável. Tinha de partir. Afastar-se daquela lembrança dolorosa da túnica manchada com sangue falso e do fantasma de José que assombrava cada canto da casa. Por isso, Judá escolheu partir. Deixou a casa de Jacó e foi para Adulão, uma região cananeia longe da terra da promessa e da aliança com os descendentes de Abraão. Ali encontrou um novo ambiente, novas pessoas e, com o tempo, uma mulher para se casar. Ela era filha de um homem chamado Shua. Judá tomou-a como esposa. O relato não fala de amor ou de sentimento, apenas que se casaram. Talvez Judá procurasse um novo começo, ou talvez apenas algo que ocupasse a mente. O que ele realmente precisava era de alívio para o peso que carregava por dentro. Uma culpa que o tempo, por si só, não conseguia apagar. Dessa união nasceram 3 filhos, Er, Onã e Selá. O mais velho, Er, cresceu depressa. Judá arranjou-lhe casamento com uma jovem da região chamada Tamar. Ao iniciar esta nova linha familiar, Judá via uma pequena oportunidade de recomeço. Talvez com este novo início conseguisse deixar o passado para trás, mas aquilo que parecia um novo capítulo trazia uma verdade clara. A distância não apaga o passado, e o silêncio não cura a dor. O primogênito, agiu mal. As Escrituras dizem que os seus atos foram maus aos olhos de Deus, e por isso o Senhor tirou-lhe a vida. A morte chegou sem aviso. Tamar, ainda jovem, ficou viúva. A casa de Judá encheu-se de luto. Não aquele causado pela culpa, mas o tipo de dor que abre feridas antigas. Seguindo a tradição do levirato, onde um irmão mais novo devia gerar descendência em nome do falecido, Judá deu Tamar ao seu segundo filho, Onã. Mas Onã recusou assumir essa responsabilidade. Dormia com Tamar, mas impedia que ela engravidasse, pois sabia que o filho não seria considerado seu. Esse comportamento desagradou a Deus, e como o irmão, Onã morreu. Agora, Judá tinha perdido 2 filhos, e Tamar tornava-se viúva pela segunda vez. O medo e a dúvida começaram a crescer no coração de Judá. Apesar de ter prometido a Tamar que o seu filho mais novo, Selá, lhe seria dado quando crescesse, Judá não tencionava cumprir essa palavra. Dentro de si, começou a perguntar-se se Tamar estaria amaldiçoada. Talvez ela fosse a causa das mortes na família. E tal como fizera antes com José, Judá escolheu ignorar a verdade em vez de a enfrentar. Enviou Tamar de volta para a casa do pai, dizendo-lhe para esperar até Selá crescer.
mas isso era apenas uma forma de a afastar sem lidar com o que tinha acontecido. Uma fuga silenciosa, disfarçada de prudência. A história de Judá continuava a desenvolver-se com decisões tomadas para evitar o que era certo. Um dia, afastou-se do pai Jacó, e agora afastava-se do seu dever como pai e como homem. Apesar de ter casa e filhos, Judá tinha se afastado muito do lugar onde tudo começou. Já não invocava o Deus dos seus antepassados. As promessas antigas já nada significavam para ele. Os dias tornaram-se rotineiros e a fé parecia uma memória. O nome que em tempos significou louvor era agora um nome que mal refletia a sua vida. Vivia para cumprir os dias, sem adoração, sem propósito. A tristeza encontrara morada na sua casa. 2 filhos perdidos, uma promessa não cumprida, uma nora deixada de lado, um coração moldado por escolhas que evitavam a verdade. Judá queria deixar tudo para trás, mas a vida estava prestes a lembrá-lo de que cada decisão deixa um rastro, e cada semente plantada, boa ou má, acaba por crescer. Evitar a verdade não a faz desaparecer. Mais cedo ou mais tarde, o silêncio quebra-se, e a justiça, divina ou não, encontra caminho. A dor que Judá causou, a mentira que protegeu e a vergonha que carregava estavam prestes a chocar com uma mulher que recusava ser esquecida. Um ponto de viragem aproximava-se. Tamar regressara à casa do pai com uma promessa. Quando Selá fosse adulto, Judá traria-a de volta para casar com ele. Ela cumpriu o que lhe foi pedido, mas algo dentro dela partiu-se. Não havia dignidade naquele acordo. Ela via nos olhos de Judá a desonestidade. Ele não tinha intenção real de cumprir a promessa. E Tamar, apesar de jovem, não era ingênua. Percebia perfeitamente o que se passava. Não tinha feito nada de errado, mas mesmo assim foi descartada. Era mais fácil para Judá pôr a culpa nela do que encarar a verdade dolorosa, que ambos os filhos tinham sido injustos e que talvez de alguma forma ele também os tivesse falhado. Tamar passava os dias rodeada por paredes silenciosas e olhares de lado. As pessoas murmuravam que tinha perdido 2 maridos, que esperava por um terceiro que provavelmente nunca chegaria. Os seus sonhos tornaram-se pó e o seu valor parecia desaparecer. Enquanto isso, Judá seguia com a vida. O negócio prosperava, o gado multiplicava-se e Selá tornou-se homem. Mas Tamar não ouvia nada, nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhum sinal de que Judá fosse cumprir a sua palavra. Ele evitava o assunto por completo. Já tinha enterrado 2 filhos. No fundo, perguntava-se se Tamar trazia má sorte. Deixou esse pensamento crescer, usando-o como escudo para fugir à responsabilidade. A fé, já desvanecida, escondia-se agora atrás de superstições e desculpas. Era mais fácil apagá-la da mente do que fazer o que era certo. Mas Deus não abandona os esquecidos, e embora a sua justiça caminhe em silêncio, nunca falha o alvo. Tamar, rejeitada e ignorada, recusou-se a desaparecer. Não ficou à espera, impotente. Ela fez um plano. Soube que Judá iria a Timná para a tosquia das ovelhas, numa época em que o foco estava nos negócios e não nas aparências. Tamar tirou as roupas de luto, cobriu o rosto com um véu e sentou-se junto ao caminho por onde ele iria passar. O seu objetivo não era vingança, era justiça. Sabia que não tinha posição, nem voz como viúva ignorada, mas escondida atrás do véu, poderia obrigar Judá a enfrentá-la, mesmo que não percebesse quem ela era. Judá viu a mulher à beira da estrada, mas não a reconheceu. Pensou que fosse uma prostituta do templo, como tantas da região. Aproximou-se e fez-lhe uma proposta, sem saber a verdade por trás do disfarce. Tamar, firme e serena, pediu uma garantia. O selo dele, o cordão que o prendia e o cajado. Eram objetos pessoais que representavam o nome, a posição e o caminho de vida de Judá. Ele entregou-lhes. Dormiram juntos.
Depois, Judá seguiu viagem. Tinha prometido enviar-lhe um cabrito como pagamento, mas quando tentou cumprir através de um amigo, a mulher já não estava lá. Ninguém daquela zona tinha visto ou ouvido falar de uma prostituta no caminho. Então Judá desistiu. É melhor não insistir, pensou. Cobriu os próprios atos com o mesmo silêncio que sempre usava para esconder a vergonha. Passaram-se 3 meses e chegou a notícia. Tamar estava grávida. Judá ficou furioso. Ordenou que fosse queimada. Como sogro, ainda tinha responsabilidade legal sobre ela. Achava que a sua reputação tinha sido manchada. Mas Tamar não ficou calada. Enviou-lhe uma mensagem. O pai do meu filho é aquele a quem pertencem estes objetos, disse ela. E com essa mensagem mandou o selo, o cordão e o cajado. Judá reconheceu-os de imediato. Eram seus. Nesse momento tudo ficou exposto. A hipocrisia, o silêncio, o medo. A mulher que ele tentara apagar foi quem lhe mostrou a verdade. Então Judá disse algo que marcaria uma viragem na sua vida. Ela é mais justa do que eu. Foi a primeira vez que admitiu que estava errado. Não culpou ninguém. Não arranjou desculpas. Não se escondeu atrás dos atos de outros. Apenas disse a verdade. Tamar, a mulher que ninguém defendia, foi quem a revelou. Não expôs apenas a falha dele. Fez com que ele encarasse quem se tinha tornado. E nesse instante, a história interior de Judá começou a mudar. Pela primeira vez, permitiu-se sentir arrependimento. Não houve castigo dramático, nenhum trovão no céu. O que aconteceu foi mais profundo. Foi pessoal. Um momento doloroso e honesto que trouxe liberdade. Tamar seguiu em frente. Deu à luz gêmeos Pérez e Zera. Da linhagem de Pérez, gerações depois, nasceria o rei David. E da família de David, o Salvador. Sim, de uma mulher esquecida e de um homem que a tinha falhado, Deus criou o caminho da redenção. Porque quando o orgulho se quebra e a verdade é abraçada, a cura pode começar. Aquela que Judá enganou tornou-se a pessoa que o ajudou a ver com clareza. Judá continuou a sua vida como se nada tivesse acontecido. O episódio com a mulher velada junto ao caminho, que julgara ser uma prostituta, ficou para trás, escondido sob o pó da conveniência. Quando o amigo não conseguiu encontrá-la para entregar o cabrito prometido, Judá desvalorizou. Disse a si próprio que era melhor esquecer o assunto. Enviei o pagamento, pensou. Não vale a pena atrair atenção e tornar-me motivo de gozo. E assim, afastou-se da verdade mais uma vez. Mas o tempo tinha outros planos. 3 meses depois, chegou uma notícia inesperada. Tamar estava grávida. O boato espalhou-se rapidamente. Tamar, nora de Judá, viúva por 2 vezes, ia ter um filho, e não se casara com Selá. Judá reagiu de imediato, sem hesitar. Furioso, levantou-se para dar o seu veredito. Tragam-na cá e que seja queimada. Foi uma sentença dura e imediata, fria e definitiva. Mas por trás dela havia uma máscara. Ao condenar Tamar em público, Judá evitava enfrentar o que tinha feito. Para todos os outros, continuava a aparecer um homem justo, alguém a proteger a honra da família, agindo com integridade. Mas Tamar manteve-se calada. Não discutiu, não implorou. Em vez disso, enviou uma mensagem. Não levantou a voz, não fez escândalo, apenas entregou 3 objetos. Um selo, um cordão e um cajado. Objetos simples, mas poderosos. Transportavam um nome, uma posição e uma história pessoal. Eram de Judá. Provavam, sem margem para dúvida, quem era o pai da criança, o mesmo homem que tinha acabado de exigir a sua morte. Com os objetos veio uma mensagem calma, mas firme. Estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Por favor, vê e reconhece a quem pertencem. Aquele momento atingiu Judá como um golpe inesperado. Ali, diante de todos, a verdade estava exposta.
clara e impossível de negar. Já não havia espaço para mentiras, nem lugar para esconder-se atrás das aparências. Tamar, a mulher que ele tentara apagar da sua vida, agora estava diante dele com uma força silenciosa, segurando nas mãos a sua verdade. E Judá, surpreendentemente, não fugiu. Pela primeira vez nas Escrituras, ele fez algo raro para um homem da sua época. Assumiu o que tinha feito. Com voz firme, embora certamente carregada de vergonha e humildade, disse: "Ela tem mais razão do que eu, pois eu não a dei ao meu filho Selá." Essas palavras não foram apenas uma admissão, foram um ponto de ruptura. O homem que usava o silêncio para esconder a culpa, agora usava a verdade para se libertar. Judá não admitiu apenas que Tamar não tinha culpa. Confessou também a sua própria falha, a sua desonestidade. Parou de fingir. E depois dessas palavras, Judá não disse mais nada. Não tentou justificar-se, não procurou desculpas. Apenas admitiu a verdade. E as Escrituras dizem claramente, depois daquele momento, Judá nunca mais se deitou com Tamar. Algo tinha mudado. Judá ainda era o homem que vendera o irmão. Ainda era aquele que enganara o pai. Ainda era o homem que abandonara a fé. Mas algo dentro dele começava a transformar-se. Pela primeira vez, viu-se como realmente era. Pela primeira vez, deixou a consciência falar e escutou. E já não era apenas sobre ele. Era sobre Tamar. Uma mulher que, mesmo silenciada e rejeitada, ousou levantar-se com sabedoria e força. Não gritou, não atacou, não distorceu os factos, apenas apresentou a verdade e deixou-a falar por si. Tamar não procurou apenas justiça para si. Ela salvou Judá de si mesmo. Se ele tivesse continuado a esconder-se, a sua história teria terminado em vergonha. Mas, ao enfrentá-lo com coragem, Tamar deu-lhe uma oportunidade de mudar. E Judá aproveitou-a. Aquele momento tornou-se o ponto de viragem da sua história. Não caiu fogo do céu. Nenhuma visão divina apareceu. Foi uma mulher, uma viúva, ignorada e subestimada, que com coragem e graça trouxe luz ao que Judá mais queria manter na escuridão: a verdade. E daquele encontro inesperado, que começou com engano, nasceram gêmeos. Tamar deu à luz 2 filhos, Pérez e Zera. Mas foi Pérez quem saiu primeiro. O seu nome significa ruptura ou atravessar. E seria através dele que, gerações mais tarde, nasceria o rei David e ainda mais tarde o Messias, Jesus. Sim, de um homem cheio de falhas e de uma mulher rejeitada pelos outros, Deus começou um novo capítulo no seu plano de salvação. Porque é assim que ele age. Mostra força através da fraqueza humana. Reconstrói com verdade, transforma através do arrependimento. Judá já não era o homem que tinha sido. Ainda havia caminho a percorrer, mas algo novo tinha começado. Estava a tornar-se um verdadeiro homem, não pelo orgulho ou pelo controlo, mas pela humildade. Uma luz começava a brilhar. Ainda assim, o caminho da redenção não seria curto. Com o tempo, o corpo de Tamar crescia com vida. A criança que antes parecia um escândalo, tornara-se sinal de algo maior. A mulher que tinha sido ignorada e silenciada agora carregava dentro de si algo sagrado, uma promessa que ainda não compreendia totalmente, mas que Deus já tinha escrito com cuidado. Judá, agora a observar à distância, mantinha-se em silêncio. Mas desta vez não era o silêncio de quem se esconde. Era o silêncio de um homem a começar a render-se. Quando chegou o momento de Tamar dar à luz, algo inesperado aconteceu. Durante o parto, percebeu-se que não trazia apenas um bebê, mas 2. Estava a ter gêmeos. Era como se Deus estivesse a reforçar a mensagem, a duplicar o resultado, a mostrar que mesmo através de escolhas erradas, ele podia gerar vida. Durante o parto, a primeira mão a sair não foi a do bebê que acabaria por nascer primeiro. A mão de Zera apareceu e a parteira atou-lhe um fio vermelho no pulso para marcar que tinha sido o primeiro a surgir.
Mas depois aconteceu algo estranho. Ele puxou a mão para trás, e foi Pérez quem nasceu primeiro. Isto quebrou a ordem esperada. O segundo tomou a dianteira, e o que parecia apenas um detalhe no nascimento tornou-se algo muito mais significativo. Tamar olhou para o filho que forçou o caminho para sair, como quem abria passagem, e chamou-o Pérez. Ruptura. Atravessar. Judá, que durante tanto tempo se manteve em silêncio, agora via os seus filhos, não os que tinham morrido pelos seus próprios erros, mas novos filhos, nascidos de um momento de verdade, de falhas expostas e de humildade transformada em esperança. Deus escolheu continuar a linhagem de Judá, não porque ele o merecesse, nem porque tivesse vivido com justiça, porque não viveu. Judá, aquele que vendera o irmão como escravo. Judá, que enganara o pai. Judá, que abandonara e culpara a nora. E agora, esse mesmo homem via a continuidade da sua família. E não apenas isso, via que Deus aceitara essa continuidade. Esses dois rapazes cresceriam. E de Pérez, como as escrituras mais tarde contam, viria Boaz. De Boaz, Obed, de Obed, Jessé. E de Jessé, Davi, o rei segundo o coração de Deus. E com o tempo da linhagem de Davi viria Jesus, o Salvador de todos. E tudo começou ali, com uma mulher ignorada, um homem quebrado e 2 bebés nascidos de forma inesperada. O que parecia vergonha era, na verdade, o início da redenção. O que parecia fracasso tornou-se imagem de restauração. O que parecia violar a lei tornou-se o próprio caminho para cumprir o plano de Deus. Judá, um homem marcado por decisões, arrependimento e silêncio, agora fazia parte de algo muito maior do que ele próprio. Ele não planeou este legado, não o procurou, mas Deus, com o seu poder, usou cada parte partida da história de Judá para construir algo eterno. A criança nascida de uma mulher rejeitada para um homem chamado Louvor era agora a prova viva da graça. Embora ainda houvesse feridas a sarar, o primeiro passo tinha sido dado. Não pela força de Judá, mas pelo propósito de Deus, que pode transformar qualquer queda num novo começo. Tamar, com a sua coragem, tornou-se parte da grande história da fé. Não recordada como um escândalo, mas como um símbolo de redenção. Uma mulher que, mesmo silenciada, falou com a verdade. Que mesmo rejeitada trouxe justiça, que mesmo usada deu à luz o próximo capítulo da promessa de Deus. E Judá começou a perceber algo. Redenção não significa apagar o passado. Significa deixar Deus construir algo novo a partir do que já está quebrado. Entretanto, bem longe, no Egito, a jornada de José estava prestes a mudar de direção. Muitos anos tinham passado desde o nascimento de Pérez e Zera. A vida de Judá tinha se estabilizado, mas os ecos do passado, a traição a José, a mentira ao pai, o momento de verdade com Tamar, nunca desapareceram totalmente. Os seus dias eram preenchidos com trabalho, mas, no fundo, ele sabia que há erros que o tempo não apaga. Há coisas que exigem voltar ao ponto de partida, e foi nessa altura que a fome chegou. Canaã secou, a terra deixou de produzir. Os animais enfraqueciam com a fome. A necessidade entrou nas casas como uma sombra lenta. E Jacó, agora velho e frágil, chamou os filhos e disse: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão lá comprar para que não morramos à fome. Era a primeira vez em anos que Judá e os irmãos viajariam juntos numa missão comum. Já não eram rapazes a guardar rebanhos, eram homens, chefes das suas próprias famílias. Mas carregavam o mesmo passado, nunca falado, mas sempre presente. Ligava-os pela culpa e pela memória. 10 prepararam-se para partir, mas não Benjamim. Jacó não suportava a ideia de o perder. Já tinha perdido José, ou assim acreditava. Benjamim era a última ligação a Raquel, a mulher que realmente amava. Por isso Benjamim ficou, e Judá, agora mais velho, mais maduro, seguiu com os outros. Chegaram ao Egito, uma terra estrangeira, cheia de poder e ordem,
governada por um homem com autoridade apenas abaixo de Faraó. Esse homem, firme mas distante, falava por intérpretes e analisava todos com um olhar atento. Para eles, aquele rosto não significava nada. Mas para ele, os rostos ajoelhados diante de si eram inesquecíveis. Eram os seus irmãos, os mesmos que o tinham vendido como escravo, arrancando-o da família, causando ao pai uma dor sem fim. José reconheceu-os imediatamente, mas manteve a sua identidade escondida. Ainda não estava pronto para revelar a verdade. Havia algo que precisava de entender primeiro, e uma ferida no seu coração que ainda não tinha sarado. Os irmãos não o reconheceram. Judá também não. Como podiam? O homem diante deles não se parecia em nada com o rapaz adolescente que um dia amarraram e venderam. Mesmo assim, havia algo estranho nele, algo que os deixava inquietos. Acusou-os de serem espiões, fez perguntas sobre a família, queria saber se tinham outro irmão. E quando mencionaram Benjamim, o tom dele mudou. Tragam o vosso irmão mais novo para provarem que dizem a verdade. Os irmãos voltaram para Canaã com os sacos cheios de cereal, mas também com um aviso. Se quisessem mais alimento, teriam de levar Benjamim. Jacó resistiu. O medo paralisava-o. Mas com o tempo, a fome falou mais alto do que o medo. Foi então que Judá se adiantou, com um espírito diferente. Já não era o homem que ficara em silêncio enquanto o pai chorava em agonia. Agora, ergueu-se com firmeza e disse: assumo total responsabilidade por ele. Se não o trouxer de volta são e salvo, carregarei essa falha para sempre. Foi um momento decisivo. Também Rúben tinha oferecido os próprios filhos como garantia, mas Jacó rejeitara. Quando Judá falou, algo na sua voz soou diferente. Não era apenas convincente, era verdadeiro. Não era um homem a tentar esconder a culpa com palavras. Era alguém disposto a pagar o preço. A transformação silenciosa de Judá voltava a ocupar o centro da história. Não como traidor desta vez, mas como alguém que assumia responsabilidades. Aquele que um dia causou feridas profundas à família, agora tentava conduzi-la à cura. Jacob, dividido, mas esperançoso, aceitou. Prepararam presentes, reuniram dinheiro e prepararam a viagem. Desta vez, levaram Benjamim, e com ele veio a tensão. O coração de Judá batia com força. Ele sabia o que estava em jogo. A sobrevivência dependia daquilo, mas mais do que isso, sentia que aquilo era um teste à sua própria alma, não vindo do governante do Egito, mas de Deus, que vê tudo. Quando chegaram novamente ao Egito, foram levados à casa do homem poderoso. José recebeu-os com um banquete, viu Benjamim e ficou comovido, mas ainda guardou o segredo. Os irmãos sentiram alívio. Por um momento parecia que a paz tinha voltado. Talvez a tempestade tivesse passado, mas enganaram-se. A parte mais difícil ainda estava por vir. Em casa, o alimento começava a escassear novamente. A comida que trouxeram já não chegava. Havia mais bocas para alimentar, mas cada vez menos recursos. A fome voltava, mais forte, mais urgente. E com ela, a decisão que Jacob tanto evitava. O líder egípcio fora claro. Não voltariam a ser recebidos sem Benjamim. Mas para Jacó, isso era como perder outro filho. Depois do desaparecimento de José, enviar Benjamim parecia reabrir uma ferida antiga. Raquel, o seu grande amor, tinha partido. Benjamim era a última parte dela. Benjamim era tudo o que restava de um amor insubstituível. Os irmãos entendiam isso, por isso evitavam falar no assunto, mas a fome não lhes deixou escolha. A vida deles e das suas famílias estava em risco. Foi então que Judá se adiantou. Não falou como antes, com esquemas ou distanciamento. Nem hesitou, como quem teme o conflito. Falou como alguém quebrado, alguém que já perdera demasiado para continuar a fingir.
Se não nos deixares levar Benjamim, não poderemos voltar, disse. O homem avisou-nos com clareza. Se o nosso irmão mais novo não estiver conosco, nem sequer seremos recebidos. A voz de Judá encheu o espaço. Era firme, mas desta vez trazia algo mais profundo, um verdadeiro sentido de responsabilidade. Jacob hesitou. A dor era visível. Cada menção a Benjamim era como uma facada. Mas Judá manteve-se firme. Continuou com palavras que marcariam um ponto de viragem na sua vida. Eu serei responsável por ele. Podes pedir-me contas. Se não o trouxer são e salvo e o apresentar diante de ti, levarei essa culpa comigo até o fim dos meus dias. Não era apenas uma promessa. Era um compromisso pessoal. O mesmo homem que um dia sugeriu vender o irmão, agora oferecia-se em seu lugar. Aquele que antes se calou perante o sofrimento do pai, agora prometia não descansar até devolver-lhe a paz. E Jacó, ao olhar para Judá, talvez sentindo algo sincero, algo transformado, cedeu. Com o coração pesado, deixou-os partir. Enviou-os com ofertas para o governador do Egito, bálsamo, mel, especiarias e prata extra, o melhor que ainda tinham. Benjamim partiu com os irmãos. O caminho era silencioso. A terra familiar agora parecia cheia de tensão. Mas Judá manteve-se firme. Tinha feito um voto, e com ele carregava o peso de muitas vidas. Quando chegaram ao Egito, algo inesperado aconteceu. Foram levados à casa do oficial. Temiam uma armadilha. Pensavam que seriam acusados pela prata que tinha aparecido nos sacos da viagem anterior. Mas, em vez de castigo, foram convidados para um banquete. José recebeu-os calorosamente. Mesmo assim, José não lhes revelou quem era, mas os seus olhos procuraram entre o grupo e pousaram sobre Benjamim com emoção. Ver o irmão mais novo deixou-o profundamente comovido. Saiu rapidamente da sala para chorar em privado. Lavou o rosto, recuperou a compostura e regressou. Durante a refeição, os irmãos foram colocados em ordem exata de nascimento. Repararam nisso e ficaram espantados com a precisão. Quando a comida foi servida, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Judá reparou, e as memórias voltaram. Anos antes, tinha sido o favoritismo que despertou o ciúme e destruiu a unidade da família. Agora, Judá observava enquanto Benjamim recebia tratamento especial outra vez, esperando para ver como os outros reagiriam. Mas nada aconteceu, nenhuma raiva, nenhum murmúrio. Era como se todos compreendessem o quanto tinham falhado antes e a importância de fazer as coisas de forma diferente agora. Judá manteve-se atento, já não agia por impulso, nem escolhia o caminho mais fácil. Carregava a responsabilidade como uma armadura. Estava determinado a levar Benjamim de volta em segurança, e se fosse necessário sacrificar-se, ele faria isso. Mas ainda não sabia que o verdadeiro teste estava por vir. A promessa que fizera estava prestes a ser provada no fogo, porque o Deus que escreve histórias de redenção raramente encerra um capítulo sem antes testar o coração. O banquete terminou. Os sacos voltaram a ser carregados com cereal. Os irmãos prepararam-se para partir. Havia um certo alívio, talvez até esperança. Mas um plano invisível já estava em andamento. Um plano que revelaria se a mudança de Judá era verdadeira ou apenas aparência. Fazer um voto é fácil. Cumpri-lo tem um preço. Ele tinha falado com firmeza, mas conseguiria cumprir o que disse? Antes do amanhecer, os filhos de Jacob partiram em direção à casa. Os mantimentos estavam seguros. Benjamim ia com eles. Pela primeira vez em muito tempo, o ambiente parecia mais leve. Parecia que o pior já tinha passado. Mas eles não sabiam que ainda havia uma última prova preparada. Um teste que iria despertar fantasmas antigos e mostrar o que realmente tinha mudado. Pouco depois de partirem, o poderoso oficial egípcio, ainda escondendo a sua verdadeira identidade como José, chamou o seu servo e deu-lhe ordens precisas.
Enche os sacos deles com cereal, como antes, mas coloca a minha taça de prata no saco do mais novo. A armadilha estava montada. Os irmãos mal tinham deixado a cidade quando atrás deles se ouviram cavalos a galope. O servo alcançou-os, com um olhar sério e palavras duras. Por que retribuíram o bem com o mal? A taça de prata do meu senhor desapareceu. É a que ele usa para adivinhações. Tem muito valor. Os irmãos ficaram em choque, indignados. Protestaram com sinceridade, não tinham feito nada de errado. Um deles, certo da inocência do grupo, disse: se alguém for apanhado com a taça, que morra, e os restantes serão teus servos. O servo respondeu com calma e firmeza. Disse que apenas aquele que tivesse a taça seria levado como escravo. Os outros seriam libertos. Cada um desmontou. Um por um, abriram os seus sacos. O coração de Judá batia forte, não por desconfiança, mas por medo. Não podiam perder Benjamim, não agora, não depois de tudo o que prometeram. A busca começou pelo mais velho, descendo até o mais novo. E então, dentro do saco de Benjamim, lá estava ela, a taça de prata. O silêncio pesado desfez-se em gritos de desespero. Rasgaram as roupas em sinal de luto. Sentiam-se esmagados pela tragédia. Tinham feito um juramento, Judá tinha feito um juramento. E agora, o mais novo, o filho mais amado do pai, enfrentava uma vida de escravidão. Não hesitaram, voltaram ao palácio. A única esperança era implorar por misericórdia. Todos se prostraram diante do homem poderoso, sem saber que se ajoelhavam diante do irmão que um dia venderam. José observava-os com atenção, olhava cada rosto, lendo expressões, medo, culpa, desespero. Parecia que o passado tinha voltado, a mostrar-se em cada gesto. Um deles tentou falar, dizendo que talvez fosse Deus a revelar uma culpa escondida. Talvez não pela taça, mas por um pecado há muito enterrado. A traição nunca antes confessada. Ofereceram-se para se tornarem todos escravos, mas José disse: jamais puniria os inocentes. Apenas aquele que tiver a taça ficará. Os restantes podem voltar para casa em paz. Então, Judá avançou. O mesmo homem que um dia sugeriu vender José, agora colocava-se no centro da crise. A sua voz era firme, mas carregada de emoção. Falou do pai envelhecido e de como perder mais um filho o destruiria por completo. Falou do laço forte entre Jacó e Benjamim, de como a dor nunca os abandonou desde que José desapareceu. E por fim disse: por favor, deixa-me ficar em seu lugar. Deixa Benjamim regressar com os irmãos, eu ficarei como teu servo. Era o mesmo homem. Mas o seu coração tinha mudado. Judá já não se escondia, já não tentava desviar culpas, nem fugir da verdade. Agora aceitava a tristeza, o arrependimento e o risco. Pela primeira vez, estava pronto para pagar o preço que o verdadeiro amor exige. Seguiu-se um silêncio pesado. José olhou para ele. No íntimo, o irmão outrora ferido viu algo que não esperava. Uma mudança. O mesmo homem que o tinha traído agora erguia-se para proteger. Judá tinha chegado ao momento que podia mudar o rumo da sua vida. Uma jornada que começara com mentiras, agora inclinava-se para a cura. Judá estava a viver o momento que podia dar à sua história um novo final. A grande sala estava tão silenciosa como um túmulo. A decisão pairava no ar como um peso. Tinham encontrado a taça no saco de Benjamim, o irmão mais novo, o mais querido, o último filho de Raquel. A sentença parecia definitiva. Benjamim devia ficar no Egito como servo. Mas algo tinha mudado, não apenas nos olhos do líder misterioso, mas dentro da alma de um homem, Judá. Ele não podia ignorar o que tinha acontecido anos antes. Naquela altura, diante de outro irmão precioso, escolhera o ganho. Judá tinha convencido os outros a vender José, argumentando que matá-lo seria inútil.
Agora, perante um teste semelhante, Judá inspirou fundo, não para fugir da vergonha, mas para enfrentá-la. Passo a passo, aproximou-se do trono. Já não era arrogante, já não era frio. O seu rosto mostrava o peso dos anos, o fardo da responsabilidade, a dor vivida e a culpa guardada em silêncio. Quando começou a falar, a sua voz não soava astuta, soava ferida. Senhor, rogo-te, deixa o teu servo falar. Por favor, escuta com bondade. Somos muitos irmãos. Temos um pai idoso que já perdeu um filho. Benjamim é tudo o que lhe resta da mulher que mais amou. Se voltarmos para casa sem ele, o nosso pai não vai sobreviver ao desgosto. Ele morrerá de tristeza. Cada frase doía, abalando os irmãos que estavam por perto. Mesmo assim, Judá continuou. Eu dei a minha palavra pela segurança dele. Jurei ao meu pai que, se não o trouxesse de volta, carregaria essa culpa até ao fim dos meus dias. Fez uma pausa. As lágrimas encheram-lhe os olhos, mas não desviou o olhar. É por isso que te peço, deixa-me ficar no lugar dele. Deixa que ele volte para casa com os outros. Deixa que regresse aos braços do nosso pai. Mas eu ficarei aqui, teu servo, por toda a minha vida. Ninguém se mexeu, nenhum som saiu da boca dos irmãos. Aquele instante não foi apenas um pedido, foi uma entrega completa de si mesmo. Judá não falou para fugir à culpa, falou por amor. Um amor profundo pelo pai, um amor forte pelo irmão. E talvez um amor que só cresce num coração moldado pelo sofrimento. Era difícil acreditar que era o mesmo homem. Aquele que outrora se afastara da família, que escolhera caminhos imprudentes, que enganara, que ficara calado, que fugira, mas agora tinha regressado, transformado, tinha caído e levantado-se de novo. Antes mentia. Agora, cada palavra saía de um coração cheio de verdade. José manteve os olhos fixos nele. Ainda não tinha dito nada, mas por dentro, algo começava a mudar. O silêncio tornou-se mais pesado, como se até o tempo tivesse parado. Judá ficou ali, à espera. Não por aplausos, nem por reconhecimento, apenas por fazer o que era certo, mesmo que lhe custasse tudo. E dentro de José, as emoções explodiram como uma inundação. A dor do passado, o poço, os anos como escravo, o tempo esquecido numa prisão. Tudo isso desapareceu diante da imagem de um irmão verdadeiramente transformado. Agora ali, a oferecer a própria vida em troca. Judá, o nome que a sua mãe dissera com lágrimas, um nome que significava louvor, finalmente fazia-lhe jus. Porque só quem entende a misericórdia é capaz de dar graças de verdade. Só quem enfrentou os seus erros pode ficar no lugar do outro. Era como se o quebra-cabeça finalmente se completasse. Mesmo com todos os erros, o plano de Deus continuava a funcionar. Aquele que vendeu o irmão agora estava disposto a dar-se por completo, e isso provava que o seu coração tinha mudado. Judá não sabia o que os seus atos iriam provocar, mas não só salvariam Benjamim, restaurariam a história de José e, mais ainda, iniciariam o caminho de uma promessa que mudaria o futuro da humanidade. Porque o Deus de Judá não escolhe os perfeitos, ele transforma os que se rendem. Agora entendo o verdadeiro significado do seu nome, Judá. A voz de Judá ainda pairava no silêncio pesado da corte egípcia. Os seus irmãos permaneciam imóveis. O alto oficial do Egito, um homem temido e enigmático, acabava de ouvir uma das declarações mais honestas e altruístas de sempre. Judá, o mesmo que um dia entregara o irmão à escravidão, agora oferecia a própria vida para proteger Benjamim. José não disse nada durante o que pareceu uma eternidade. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Anos de dor calada, esperanças perdidas e feridas não curadas apertavam-lhe o coração. O abandono, a escravidão, a escuridão da prisão. Tudo isso ganhava um novo sentido naquele momento. Já não conseguia conter-se.
Com voz trêmula e o coração a transbordar, gritou para que todos os egípcios saíssem da sala. Os guardas, os intérpretes, os servos, todos saíram apressadamente, surpreendidos pela súbita explosão de emoção. Ficaram apenas José e os seus irmãos, homens que tinham errado, causado dor e escondido segredos por demasiado tempo. Mas agora era tempo de enfrentar tudo. As lágrimas corriam pelo rosto de José. Não eram discretas. Eram soluços altos, incontroláveis, como o choro de uma criança que finalmente se sente segura depois de se ter perdido. Os seus gritos ecoavam pelas salas, até os que estavam fora os ouviram. Então, pela primeira vez, falou-lhes claramente na sua língua, sem intérpretes. Eu sou José, o vosso irmão. O tempo parou. Os irmãos ficaram sem reação, os corações congelaram. Aquilo que julgavam impossível estava bem diante deles. Aquele que tinham rejeitado, vendido como escravo, era agora o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. José aproximou-se. Sou José, aquele que vocês venderam. Mas não fiquem perturbados, não vivam com medo ou culpa. Foi Deus quem me enviou à vossa frente para preservar vidas. As suas palavras não foram duras, trouxeram paz. Através da fé, José via que cada passo doloroso fazia parte de algo maior. Ele não negava o sofrimento, mas reconhecia a mão de Deus em tudo. Os irmãos não sabiam o que dizer. Sentiam culpa, sentiam medo. Mas José aproximou-se. Abraçou Benjamim primeiro, e ambos choraram abertamente. Depois, com os braços abertos, abraçou cada um dos seus irmãos. Não houve acusações, nem castigos, apenas abraços cheios de bondade e cura. E naquele momento, Judá, o que mais desejava aquele abraço, deixou cair as lágrimas. Livremente, lembrou-se de tudo o que tinha feito, sentiu o peso que carregava há anos. Mas nos braços de José experimentou o perdão. Não apenas do irmão a quem tinha ferido, mas de Deus, lá do alto. Era o início de algo novo. José então disse-lhes para voltarem a Canaã, trazerem o pai e regressarem com toda a família para o Egito. Lá, ele cuidaria deles. Prometeu dar-lhes a melhor terra. Aquele que fora rejeitado era agora quem cuidaria de todos. A jornada escondida de Judá, o homem que um dia traiu o próprio sangue, estava a transformar-se numa poderosa história de restauração. O homem que caíra tão fundo agora era usado num resgate divino. A história já não era sobre vergonha, mas sobre misericórdia, já não presa ao passado, mas aberta a um novo futuro. A paz entre os irmãos não apagava o que tinha acontecido, mas dava propósito ao que antes parecia irreparável. Por meio de José, era como se Deus dissesse: o que os outros intentaram para o mal, eu transformo em bem. Judá nada disse em voz alta, mas o seu coração transbordava de alegria. Tinha se entregado por amor, e em vez de castigo, foi abraçado. Aquele que antes corria para as sombras, agora permanecia numa luz tão intensa que tudo o resto desaparecia. O que começou com traição e uma túnica manchada, agora reescrevia-se com lágrimas de cura, afeto sincero e uma promessa de esperança. Mas a história ainda não tinha acabado. Uma bênção maior estava a caminho. O tempo passou depois da revelação de José. Jacob e a sua família estabeleceram-se em Gósen, uma terra fértil dada por Faraó. Enquanto a fome devastava as terras vizinhas, eles estavam seguros, protegidos por José. Já idoso e próximo da morte, Jacó reuniu os filhos para dar as bênçãos finais. Mas mais do que despedidas, eram vislumbres dos seus destinos. Quando chegou a vez de Judá, Jacó olhou-o nos olhos. Este era o mesmo filho que um dia escolheu a traição. Mas agora Jacó via outro homem, alguém moldado pela mudança. Disse: Judá, os teus irmãos te louvarão. Vencerás os teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão diante de ti. Palavras cheias de promessa.
Judá, e não o primogênito, carregaria a coroa da liderança. Jacó continuou: Judá é como um leão jovem. Ergues-te da presa, meu filho. Como um leão, agachas-te e repousas, como uma leoa feroz. Quem ousará perturbar-te? A imagem do leão falava de poder, coragem e realeza. No entanto, a profecia mais poderosa ainda estava por ser dita. O cetro real nunca se afastará de Judá, nem o bastão do comandante de entre os seus pés, até que venha o verdadeiro governante, aquele destinado a reinar, e as nações o honrarão. Estas palavras estavam carregadas de significado profético. O cetro, símbolo de poder e realeza, permaneceria na família de Judá até a chegada do rei legítimo, uma clara visão do Messias que viria dos seus descendentes. Jacó continuou: Ele amarra o seu jumento à videira e o seu jovem potro ao ramo mais nobre. Lava as suas roupas em vinho, as suas vestes no sangue das uvas. Os seus olhos são mais escuros do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. As palavras criavam uma imagem de abundância, paz e pureza, mas também sussurravam sobre sangue, sacrifício e redenção. Judá permaneceu em silêncio. O seu coração agitou-se. Lembrou-se dos caminhos que tinha seguido, dos pecados, das mágoas, mas também do ponto de viragem. E agora tinha recebido uma promessa que ia muito além da sua imaginação. Depois de abençoar cada um dos filhos, Jacó deu instruções finais sobre o seu sepultamento e faleceu. Foi sepultado no túmulo da família em Macpela, ao lado dos seus antepassados. A jornada escondida de Judá, marcada por falhas e redenção, terminava com uma promessa eterna. Dos seus descendentes viria o libertador, aquele que salvaria não apenas Israel, mas toda a humanidade. A história de Judá chega ao fim, mas o seu legado vive através dos séculos. Quando refletimos sobre a sua vida, não vemos um homem que começou como herói. Vemos, sim, um homem comum que caiu profundamente, um irmão que sugeriu vender José, um filho que participou na mentira que destruiu o coração do pai. Um homem que decidiu afastar-se e viver longe de Deus. E mesmo assim, foi esse homem que Deus escolheu para algo eterno. A história de Judá não terminou no Egito nem num túmulo. Estendeu-se muito além. No Novo Testamento, o seu nome aparece novamente. Desta vez, não em vergonha, mas em honra. Logo no início do Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, está escrito com clareza: Judá não foi apagado, não foi escondido, mas sim honrado. Erros e tudo, o seu nome foi incluído na linhagem do Filho de Deus, como se o próprio Deus dissesse: a história de Judá, marcada por ciúmes, fracasso e dor, termina em glória. Ele não foi perfeito, mas foi transformado. O seu início foi turbulento, mas o seu final foi cheio de glória. Deus moldou-o ao longo do tempo, capítulo após capítulo, transformando a sua vida numa mensagem viva de restauração. E então, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, aquele descendente tão aguardado, o que segura o cetro eterno, é finalmente revelado. Não como um bebê numa manjedoura, mas como um rei triunfante. As Escrituras anunciam com poder: vejam, o leão da tribo de Judá venceu. Sim, Jesus, o Filho de Deus, carrega esse título. O leão da tribo de Judá, não da linhagem de José, não de um dos irmãos que pareciam mais espirituais ou nobres, mas de Judá, o mesmo homem que caiu, arrependeu-se e mudou. E isso fala conosco hoje. Deus não procura os mais fortes, os mais brilhantes ou os mais puros. Ele escolhe corações abertos. Pessoas que enfrentam os seus fracassos e deixam que Ele escreva um novo final. A graça sempre alcança mais fundo do que o nosso passado. A jornada escondida de Judá é um espelho da nossa. Quem nunca falhou? Quem nunca guardou culpa, vergonha ou decisões erradas? E mesmo assim, a mesma graça que ergueu Judá continua disponível hoje.
A mesma voz que trouxe perdão e cura no Egito ainda nos chama. E isso leva a uma pergunta: que parte da tua história tens mantido na escuridão? Que pedaço do teu passado achas que Deus não pode usar? Entrega, deixa ser visto, porque quando entregamos os nossos pedaços partidos ao Pai, Ele transforma-os em beleza. Onde antes havia desgraça, Ele escreve histórias cheias de esperança. Ele levanta líderes a partir de quem um dia se sentiu indigno. A história de Judá prova que nenhuma vida está longe demais para a misericórdia alcançar. Se Deus pôde usar um homem como Judá, imperfeito, carregado e caído, então, certamente pode usar a tua vida para tocar outras pessoas. Deixa que o rugido do leão de Judá desperte algo dentro de ti. Lembra-te, a tua jornada não precisa de terminar em arrependimento. Pode levar à redenção. Se esta mensagem tocou o teu coração, vê mais vídeos sobre pessoas incríveis nas Escrituras. Clica agora num deles, subscreve e deixa o teu gosto. Que Deus continue a mostrar-nos que Ele transforma até os piores momentos em algo belo, assim como fez com Judá.